Que bom, mais uma vez nós estamos aqui para falar da Palavra de Deus, que é um privilégio muito bom a gente parar tudo e pensar nas coisas do alto, como disse o apóstolo Paulo, né? Nas coisas espirituais. Então é um momento assim que a gente para alimentar o nosso espírito. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia, ao nosso seminário de escatologia. E hoje o nosso último slide que nós paramos foi a grande tribulação, né? Então vamos passar? Visão panorâmica. Ok, hoje, apesar do slide estar escrito a grande tribulação, a tribulação, na realidade, eu quero ver com você, nós vamos ter assim uma visão panorâmica dos próximos eventos, porque o estudo da grande tribulação ele é bastante longo e nós teremos que estudar sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, teremos que falar sobre Israel, são coisas importantes. E nós temos os selos, as trombetas, as taças da Ilha de Deus, são muitos assuntos, então é um período de tempo que a gente vai demorar. Então eu achei por bem a gente ter assim, uma visão panorâmica daquilo que está por vir, que eu acho que gera assim, uma ansiedade, né? Mas como é que vai ficar? Como é que vai acabar? O mundo vai acabar? Como é que fica? O que vem por aí? Então a gente vai ter assim, uma visão panorâmica, eu coloquei ali, né, a cidade do Rio de Janeiro, que você está lá no alto, você está vendo, né? Parece que você está pertinho, mas na realidade você não está. Você está vendo lá o Pão de Açúcar, está vendo Copacabana, enfim, aquela visão panorâmica, mas você precisa ir lá, né? Exatamente o que acontece. Nós vamos ter uma visão panorâmica e depois nós vamos falar de cada evento com detalhes, né? Então, vamos passar? Estamos num teatro. E a gente já vai começar a nossa aula assim diferente, né? Nós estamos num teatro, imagina você gosta de teatro? Né? Tem gente que gosta muito, tem gente que já prefere cinema. Nós vamos imaginar que você esteja assim num teatro, né? Você entra, as pessoas vão chegando e as cortinas estão lá fechadas e se você vai assistir aquela peça, porque você já ouviu falar alguma coisa sobre ela, ou algum amigo comentou, enfim, alguém falou alguma coisa e despertou o interesse e você resolveu, né, escolheu assistir aquela peça. Vamos passar? O cenário já está preparado. Ah, sim, é claro. Quando você entrou no teatro para assistir a peça, é claro, o cenário já está lá. As cortinas estão fechadas. Mas o cenário está lá. Se for, por exemplo, uma peça que seja desenrolada lá numa sala de estar, numa sala de jantar, enfim, tem uma poltrona, tem um quadro, e você, né, fica naquela expectativa, o que vem por aí. O fato é que o cenário já está montado. Vamos lá? Só está faltando abrir as cortinas. E daí vai aumentando a ansiedade, né? Ainda mais quando você chega cedo demais no teatro, né? Aí você fica ansioso, está doido para começar logo, né? Aquele artista que você gosta, que você conhece, que você admira, enfim. Então, você fica lá, né? De repente você pega até o celular e dá agora não é nem mais relógio, né? Você pega o celular e dá uma olhadinha, que afinal já está demorando, né? E vai criando aquela expectativa, aquela ansiedade. Vamos passar? Quando as cortinas serão abertas? E afinal de contas, né? Já está demorando, parece até que está demorando. Quando é que vai abrir essa cortina? Não é assim que acontece? Vamos ver quando é que vai ser? Quando? Quando é que vai abrir essa cortina? Está demorando muito? E aí? Quando a ordem for dada. É claro. A cortina somente será aberta quando alguém der o sinal, não é não? É a mesma coisa assim, vamos imaginar assim, trazer aqui para o nosso momento um vídeo, por exemplo. Quando é que você começa a falar? Quando alguém avisa, ó, gravando, né? Antes disso você não vai falar. A mesma coisa em relação às cortinas. Elas só serão abertas quando alguém der o sinal. Está na hora de abrir e aí as cortinas serão abertas. Vamos passar? Agora, vamos fazer uma analogia, uma comparação. Então o nosso estudo hoje parece que está assim, muito cheio de surpresas, né? Suspense. Então eu fiz uma introdução, agora a gente vai fazer uma analogia, uma comparação com aquilo que a gente vai estudar hoje. Vamos ver? O mundo hoje é como um cenário que está sendo montado para uma grande apresentação, a Batalha do Armagedon. Vamos pensar nisso que a gente falou, né? O mundo, esse planeta, hoje está sendo montado
para uma grande apresentação, que é a Batalha do Armagedon. De repente você está me ouvindo, né, pela internet e pode pensar, poxa, realmente eu já ouvi falar, né, já tem até filme, Batalha do Armagedon, né, algumas pessoas já ouviram falar, mas às vezes não com a interpretação correta da palavra de Deus. E hoje a gente vai ter assim uma visão realmente daquilo que diz a palavra do Senhor. Vamos passar? Os atores principais já estão nos seus lugares, aguardando o seu momento na história. Quer dizer são que os atores? Desculpa. Quer dizer que é assim também? Quer dizer que tem alguém nos bastidores, né, desse cenário, né, que está sendo montado no planeta? Tem alguém lá nos bastidores? Os atores já estão lá? É isso que a gente quer falar sobre esse assunto, né? Nós lemos que o cenário mundial já está sendo montado, né? Já está montado, eu creio assim, de acordo com os sinais, que a gente vai falar sobre isso, e os atores também já estão lá nos seus devidos lugares. Imagina, numa peça que você vai assistir, né, no teatro aqui, você, né, cada ator já está lá prontinho, já está trajado de acordo com a peça, com o papel que ele vai representar, já está aguardando, então todos eles já estão lá, né? Vamos passar então? Os principais objetos já estão nos seus lugares. O drama profético está prestes a começar. Sim, mas eu esqueci de comentar, né? Quem são os atores, né? Se o cenário já está montado, quem são os atores? São as nações, né? São os líderes de cada nação desse planeta, né? Eles já estão lá ocupando as suas posições, né? Então aqui nós temos sim essa figura mostrando as nações. Vamos ler de novo? Os principais objetos já estão nos seus lugares. O drama profético está prestes a começar. Sim, então nós já estamos assim vivenciando, né, essa situação, né? Se nós pararmos para olhar os sinais que Jesus deixou, né, na palavra de Deus, a gente percebe que as coisas estão caminhando, né? Vamos continuar, pode passar. Já que o cenário está montado para o clímax dramático desta era, o que está faltando para as cortinas serem abertas? E vamos pensar um pouco, né? Se já está tudo montado, né? Se os atores já estão aí no cenário mundial, né? Até quem não conhece a palavra de Deus, até quem não conhece, percebe que as coisas estão assim, fora do controle, é um caos internacional, né? Se você parar um pouquinho para pensar, né, que a vida já não tem mais valor, a violência aumentando, né, a corrupção aumentando, né, as pessoas estão assim apavoradas. O que mais que falta para acontecer, né? E quem conhece a palavra de Deus sabe que Jesus está voltando. Então, quem sabe você parou para assistir esse vídeo por causa do título, ou de alguma forma você está ouvindo por algum motivo. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade assim, de falar rapidamente, né, aquela visão panorâmica do que a palavra de Deus diz a respeito das coisas do fim. Vamos lá? Arrebatamento. Isso, eu acho que a gente tem que ler de novo, porque eu interrompi, né? Volta o slide. O que está faltando, então, para que as cortinas sejam abertas, para que dê início, desenrolar de todas essas coisas que irão nos levar à Batalha do Armagedon. Então a pergunta é, bem, se a gente está realmente próximo, né, para o cumprimento das profecias, que as profecias daquelas coisas que virão, da grande tribulação, que é o primeiro slide que nós começamos, né, essas profecias ainda não se cumpriram, ou seja, nós ainda não estamos no período da grande tribulação. Aí você pode dizer, mas tem tanta coisa acontecendo, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, né? Tanta coisa que Jesus falou, mas Jesus falou, e a gente vai comentar sobre isso, que isso é o início, né? As dores de parto. Mas então o que está acontecendo, o que falta acontecer para que as cortinas se abram de fato e comece a grande tribulação? O que será? Vamos ver? Arrebatamento, igreja. Isso, o arrebatamento da igreja, né? Vamos passar? Deus está dizendo a essa geração, prepare-se para a vinda do Senhor. Então, conforme eu já tenho falado, a posição da nossa igreja, nós cremos que a igreja será tirada antes da grande tribulação, né? Até porque a igreja de Jesus não está debaixo da ira do Cordeiro. A noiva que ele vem buscar é uma noiva adornada, né?
sem mancha, sem ruga, né? E ela está aguardando pelo noivo, então ela vive nessa expectativa. E conforme nós já sempre nós falamos, quem está esperando pelo Senhor Jesus, ele se purifica, né? Toda pessoa que tem essa esperança se purifica. Ela vive nesse mundo, mas ela não faz parte desse sistema. Ela não age como as pessoas do mundo, né? O coração dela é separado. E por outro lado, é uma pessoa que tem um caráter de Cristo. Não é perfeição, porque perfeição só quando nós estivermos com os nossos corpos glorificados. Mas é uma pessoa que faz as melhores escolhas, que procura andar, né, nos caminhos do Senhor, fazer as coisas certas, enfim. O que a palavra de Deus está nos dizendo então, que eu e você precisamos estar assim preparados. A igreja de Jesus, já temos falado sobre isso, ela não precisa ser mais avisada a respeito da volta do noivo, né? Ela já está avisada. E muitos textos da palavra de Deus, a igreja, ela não será pega de surpresa, ela não precisa de aviso prévio. Então nós precisamos estar preparados. E quem sabe você está me ouvindo pela internet, você tem dúvida da sua salvação, hein? Quem sabe? Se isso acontece com você, você pode hoje mesmo resolver essa situação. Olha que maravilhoso o Evangelho. É tão simples, né? E tão profundo, tão maravilhoso. Quando você reconhece que você não está legal com o Senhor, se Jesus voltasse hoje, por exemplo, você subiria, né? Então a oportunidade que você tem de parar todas as coisas, pensar na sua eternidade, né? Clamar pelo sangue de Jesus. Você que conhece a palavra do Senhor, você sabe que a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, né? Acertar a sua vida com o Senhor, né? Jesus te limpa, te purifica as suas vestiduras, né? E você vai estar com as suas vestiduras alvejadas no sangue do Cordeiro. Satanás não pode te acusar, porque quando Deus perdoa, Ele lança os seus pecados lá no, mar no fundo do mar, né? Para que nem Ele mesmo se lembre, nas profundezas do mar. Então, que você tome posse, né? Conserte a sua vida, como Jesus falou lá na carta que Ele escreveu para Laodiceia. Ele disse que ele disse que seria melhor que você fosse quente ou frio, mas morno. Ele disse: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? Então a gente está vivendo um tempo que não é hora para ficar morno, né? Você tem que buscar o Senhor, você tem que abandonar o pecado, você tem que acertar a sua vida e ficar firme, porque Jesus está voltando mesmo, né? Então é o momento. A pergunta foi, né? Então o que está faltando para essas cortinas serem abertas para começar o período da grande tribulação, né? É o arrebatamento da igreja, é quando a igreja será tirada e a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos passar? Depois que a igreja for raptada da terra, surgirá o anticristo. Isso, surgirá o anticristo, é um personagem de carne e osso, né? Revestido de todo o poder satânico, vai ser um cara extremamente carismático, super inteligente. Diz lá em Apocalipse 13 que os moradores da terra irão se maravilhar com esse cara, com esse homem, né? Porque ele vai receber todo o poder maligno, todo o poder de Satanás para operar segundo a vontade de Satanás, né? E nós falaremos muito sobre ele. Vai surgir também um falso profeta, um líder religioso, ele será um líder político, mas isso já é assunto para uma outra aula, porque senão a gente vai parar aqui na grande tribulação. E hoje eu quero dar uma visão panorâmica, né? Então vamos ver mais um pouco? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, o corpo de Cristo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá com a manifestação da sua vinda. Ih, leu muita coisa rápido, não entendi bem. Vamos parar para ler de novo, vamos pensar nisso que a gente está lendo. Paulo escreveu uma carta aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, né? Era costume, né, de Paulo, Pedro, eles falavam muito das coisas do porvir, muito das coisas do fim, né? Era costume na igreja primitiva se ensinar as verdades bíblicas, né? As verdades espirituais. Então, se a gente compara, né, a palavra de Deus, o livro de Atos, né, a gente compara com os dias atuais, a gente vê assim, poxa, parece outro evangelho, né? Porque hoje, no século XXI,
está sendo pregado um outro evangelho, segundo o interesse de alguns pastores. Né? A gente sempre tem que dizer que a verdade é que existem pastores que foram chamados pelo Senhor e estão cumprindo o seu ministério, sim. Né? Estão pregando a palavra do Senhor genuinamente, alimentando as suas ovelhas, mas a gente também sabe que existem os falsos mestres, até porque o Senhor Jesus falou sobre isso, os falsos pastores, não é isso? Mas na igreja primitiva, que estão pregando aquilo que eles querem ouvir, e aquilo que muitas vezes o povo quer ouvir, e aquilo ele prega aquilo que enche a igreja dele, né? Mas, em relação a esse assunto, a gente descansa porque a gente sabe que o reto juiz, que é o Senhor, né? Ele vai trazer juízo, primeiramente, conforme diz a palavra, o juízo começa pela casa do Senhor. Então, se o pastor está praticando, né, essas coisas abomináveis ao Senhor, né, pregando outro evangelho, a gente deixa por conta de Deus, não é isso? Mas aqui está dizendo, Paulo estava dizendo, né, que era costume na igreja primitiva se ensinar, né, aos discípulos, aquelas pessoas que se convertiam ao Senhor Jesus, através dos sinais, do poder, né, que os apóstolos, os discípulos eram batizados com o Espírito Santo, recebiam um poder sobrenatural e anunciavam o evangelho com poder, né? E as pessoas eram salvas e eram curadas e a igreja ia crescendo, né? Diferente do que a gente vê hoje. Hoje a gente vê a igreja de Cristo está crescendo, mas sem entendimento da palavra, né? Vem para Jesus para ficar rico, vem para Jesus para ser curado, mas vamos voltar aqui ao nosso texto, que diz então que com efeito o mistério da iniquidade já opera, ou seja, o Senhor Jesus ele chama o anticristo do abominável da desolação, ele recebe vários nomes, por exemplo, o iníquo, o falso pastor, isso a gente vai estudar com detalhes mais para frente, mas nós cremos que ele já está aqui nesse planeta, ele já está nesse cenário internacional, aguardando o momento da sua manifestação. E o texto diz então, vamos voltar lá, vamos ler de novo, porque é muito importante. Com efeito, né, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, ele está sendo detido no sentido de que, olha, é mais ou menos assim, você não pode se manifestar ainda, você tem que ficar aí aguardando o momento, né? Quando as cortinas forem abertas, aí sim é o momento de você se manifestar a esse planeta, né? E o que será que está segurando esse homem? Por que ele não pode aparecer agora no cenário mundial? Porque tem que ser retirada a igreja, veja bem aqui, então antes disso, afastado daquele que o detém, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, tão logo a igreja for tirada da terra, continua o texto dizendo, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, nesse mesmo texto, a gente tem uma outra revelação, que quando Jesus voltar em glória, de uma forma visível, que nós vamos estudar lá para frente, e naquele momento que ele voltar, o Senhor Jesus, ele matará com o sopro da sua boca, tanto o anticristo quanto o falso profeta. Diz a palavra que eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Irmãos, nós estamos falando de assuntos espirituais, né? Então a gente tem que sair aqui da terra, né? E pensar naquilo que está escrito, né? A palavra de Deus diz que a palavra em si, né? Tudo que está escrito é fiel e verdadeiro. Então nós temos que tirar os olhos aqui da terra, porque senão parece que a gente está falando qualquer coisa, né? E todas essas coisas estão escritas e determinadas e o Senhor irá cumpri-las. Lá em Romanos fala que o Senhor, ele cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Acho que é Romanos 9:28. O Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente, ou seja, completamente. Tudo que Deus falou vai se cumprir no tempo certo, né? Então aqui nós temos essa revelação, né, de que a igreja que está detendo a manifestação do anticristo, assim que ela for tirada, ele vai se manifestar. E aí nós vamos estudar também sobre Israel, né? Nós sabemos que, todo mundo sabe, né, que Israel busca a paz, né? Tanto que Israel deseja a paz,
e surgirá um homem. Quantas vezes você ouve na mídia, né? Fulano de tal sentou na mesa de negociações para um acordo de paz com Israel, né? E não deu certo. Mas vai chegar um dia, né? Quem sabe, eu não quero que você perca o arrebatamento, mas se você perdeu o arrebatamento, e se você ver surgir no cenário um homem que vai assinar um contrato, né, uma aliança de paz com Israel por 7 anos, você pode ter certeza que esse é o anticristo, né? Porque está escrito em Daniel 9:27, que fala sobre esse personagem que vai fazer uma aliança de paz com Israel por 7 anos, né? Então, todas essas coisas estão para acontecer, né? Então Jesus vai destruir tanto o anticristo quanto o falso profeta. Quando ele voltar em glória, aí sim, quando ele voltar, após o período da grande tribulação, que são 7 anos, aí sim, todo o olho verá. Preste atenção na diferença. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, os ímpios, as pessoas que não creram em Deus, que não deram ouvidos à palavra do Senhor, que não quiseram, fizeram uma escolha consciente, eu não quero Jesus, essas pessoas não verão, né? Simplesmente os cristãos irão subir, vão sumir de todo o planeta. Imagina você, todas as crianças são salvas. Você imagina o desespero, o pânico que vai acontecer nesse planeta, quando a mamãe olhar para o carrinho do seu bebê e a criança não estiver ali, quando todas as crianças das maternidades sumirem, quando todas as crianças de todo o planeta, dos 4 cantos da Terra, sumirem, né? Você está conversando com alguém e de repente a pessoa vai sumir na sua frente, é assim que vai acontecer, né? Isso chama-se o arrebatamento da igreja. Vamos passar? Nosso mundo atual está bem preparado para o início deste drama profético que levará ao Armagedon, a batalha final, Terceira Guerra Mundial. Vai ser uma coisa terrível, que nós também vamos ter hoje só uma visão panorâmica, vamos falar, e lá na frente a gente vai falar de cada item com bastante detalhes, né? Mas o fato é que nós estamos caminhando, o mundo está caminhando a passos largos. Vamos passar? Os sinais da vinda de Jesus é o princípio das dores. Mateus 24, 3, 14. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá de sua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Isso. Então são muitas informações, né? Você pode ler depois com calma, Mateus 24, que fala sobre isso. E se a gente perguntar, né, quais desses sinais que Jesus falou, o que é que não está acontecendo hoje? É mais fácil perguntar assim, né? Do que perguntar o que está acontecendo. Está acontecendo tudo, né? Tudo que ele falou, nação contra nação, fome, peste, epidemia, né? Ele diz ali que por causa do nome dele as pessoas seriam perseguidas. Para pensar, veja bem, se você parar para ouvir as notícias, né? E está sempre diante dos nossos olhos, por causa do nome de Jesus, a igreja perseguida de Jesus em determinados países tem sido assim, cada vez mais acirrada, né? Então as pessoas estão sendo mortas. Se nós pararmos para pensar, né, quando é que a gente ia imaginar que agora no século XXI, né, virou moda, o Estado Islâmico estaria decapitando as pessoas? Quantos cristãos estão sendo decapitados por causa da sua fé, porque não negaram o nome de Jesus? É exatamente o que Jesus falou em Mateus 24. Quantas crianças têm sido, essa semana mesmo, você deve ter visto, né?
uma gaiola 25 crianças, 30 crianças, que serão queimadas vivas porque não negaram o nome de Jesus. Então é o momento da gente olhar assim para a palavra de Deus e ver o que está acontecendo. Será que está combinando o que está acontecendo hoje, né? com o que Jesus falou? Né? Quantas coisas vos matarão a muitos por causa do meu nome? Né? Quantos estão perdendo suas vidas por causa do nome de Jesus? Quantas famílias estão sendo destruídas, né, em nações que odeiam Jesus? Ou você ama o Senhor ou odeia, não tem meio termo. Né? E a palavra de Deus já nos adverte, ele falou, né, surgirão tantas pessoas em meu nome. Né? E quando a gente põe lá na internet e diz eu sou Jesus. Né? Então a palavra de Deus ela está muito clara e a gente já está vendo isso. Mas esses sinais, o que eu quero que você entenda, esses sinais não são para a igreja. Esses sinais são os sinais que precederão a grande tribulação. Isso significa que já está na hora da igreja do Senhor Jesus ser tirada, já que os sinais já estão aí, os sinais para o início da grande tribulação, né? É como, ele compara aqui muito bem, é como se fosse uma mulher grávida. Olha, pensa você que é mãe, que já teve um filho, sabe como é que funciona? A primeira contração, você está entrando em trabalho de parto, então não é uma coisa que a criança vai nascer daqui a 5 minutos, não é assim que funciona. Né? Então vem uma contração, daqui a 1 hora vem outra, e daqui a pouco o prazo, o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo, né? E o seu corpo vai sendo o quê? Preparado, não é isso? Para que a criança possa nascer. Então é o que está acontecendo, né? Os sinais da vida de Jesus e o princípio das dores. Então o que nós estamos vivendo hoje, né? Quando a gente vê as pessoas sendo decapitadas, as crianças sendo queimadas, né? Vivas, né? E tantas outras atrocidades, né? Os homicídios, a violência, a corrupção, a vida não tem mais valor, a falta de temor de Deus, né? O homem derramando sangue mata por prazer de matar. Então esses sinais, né, é o princípio das dores. E já quando a igreja do Senhor Jesus for tirada, aí sim, né, vai começar esse período, né, de agonia, de sofrimento, que Jesus falou que nunca houve um tempo semelhante ao tempo da grande tribulação. Nunca houve e jamais haverá. Né? Vamos passar? O planeta estará um caos. Então surgirá um grande líder político que governará todo mundo. Ele é um anticristo. O planeta estará um caos. Já está, né? Já está. Mas vai ficar pior ainda, por quê? Você pensa comigo, o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? Você já viu, você põe lá no YouTube, você vê alguns filmes lá do arrebatamento da igreja, é o avião que está caindo, é o carro que está batendo, é o carro que está virando, é o outro que está caindo da ponte, né? Então é assim que vai acontecer, vai ser um pânico total, internacional, a internet vai ficar, você não vai conseguir falar com ninguém, né? Porque vai ficar todo mundo desesperado tentando encontrar se o familiar que mora em outro país está por aí ou se sumiu também, vai ser um sumiço geral, né? Porque serão milhares e milhares e milhares de vidas, né, que servem ao Senhor, são muitos, não são poucos, mas se você, falo de novo, se você tem dúvida, você pode hoje mesmo resolver esse problema, acertar a sua vida com o Senhor, para que você possa escapar também, né? Estou lembrando até daquela promessa que Jesus falou lá em Lucas 21, né? Ele disse que nos chama à vigilância para que possais escapar das coisas que sobrevirão sobre o planeta Terra, né? Sobre os moradores da Terra. Então existe uma promessa, né, de escapar. Só depende da sua escolha, né? Se você escolher por Jesus e andar nesse caminho estreito, né, estiver esperando pelo noivo, porque quem está esperando se santifica. Com certeza você vai ouvir o quê? A trombeta de Deus e você será retirado, né? Mas vamos caminhar um pouquinho. Deus está no controle da história da humanidade. Isso, eu quero que você pense nisso, sabe? Deus está no controle, não importa o que está acontecendo. Ah, quer dizer que Deus não é poderoso para tirar aquelas crianças lá daquela gaiola. Deus não pode, um Deus fraco. Não, não é isso. Porque Ele já falou que essas coisas irão acontecer. Agora, a pessoa perdeu a vida aqui, imediatamente ela está com o Senhor. Então é uma coisa momentânea, mas o espírito dela já está com o Senhor. E a pessoa que crê em Jesus tem uma esperança de que ela vai ressuscitar do pó da terra.
O apóstolo Paulo disse, se nossa esperança está apenas nessa vida aqui, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque o cristão tem esperança, ele tem convicção que ele vai ressuscitar do pó da terra, porque ele conhece a palavra de Deus, ele conhece aquilo que a gente vai comentar rapidamente, mas é algo que está dentro dele, né? O Espírito Santo testifica, né, que todas essas coisas são fiéis e verdadeiras. Então o mundo vai piorar muito mais após o arrebatamento da igreja. Haverá um descontrole internacional. Você imagina milhares e milhares e milhares de pessoas que vão sumir, vai dar um nó, vai ser um caos. Né? E é nesse momento que vai surgir esse homem que é o anticristo. Vamos lá? Precisamos então estar de olho nas profecias bíblicas. É verdade, nós precisamos, gastar tempo com a palavra. Eu quero abrir um parênteses rapidinho, que é um problema assim, crucial, que acontece com todo mundo. Não pensa que é só com você não, né? Isso acontece com o pastor também, né? Com o evangelista, enfim, comigo, com todo mundo. Se a gente não tomar conta do nosso tempo, se nós não soubermos administrar o nosso tempo, é possível que você fique um dia sem ler a palavra, 2 dias, 3, 4, 5 dias. É possível, né? Então nós precisamos estar o quê? Vigilantes. Aí você pode parar e pensar assim, você não sabe que eu não leio a Bíblia há muito tempo, eu sou cristão, mas não leio a Bíblia. Então, querido, eu quero te encorajar. Pegue a sua Bíblia, né? Faça um propósito com o Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a ler a tua palavra. Porque Satanás não quer que você leia a palavra para que você não compare a palavra de Deus, as profecias, com aquilo que você está vendo diante dos seus olhos. Com aquilo que está, sabe, pertinho para acontecer. Né? Então, à medida que você estiver com a sua mente cheia da palavra, é toda a diferença. Né? O Espírito Santo ele vai te guiando, ele vai falando com você com facilidade. O Espírito Santo fala conosco, não é só quando você ajoelha, não pense nisso. É todo o tempo. Paulo disse orar é sem cessar, é lá dentro do ônibus, é dentro do metrô cheio, né? É na rua andando sozinho, Senhor, guarda a minha vida. Jesus, tem misericórdia daquela situação, aquela pessoa que você viu, que você presenciou, que precisa de Deus, que precisa de um socorro do Senhor. É orar todo o tempo, né? Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Então a nossa mente tem que estar cheia da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses 3, ele disse pensar nas coisas que são do alto. E ele não disse só pensar, ele disse buscar. Então buscar é diferente de pensar. Eu posso pensar na rua, mas buscar, eu tenho que parar tudo. Eu tenho que ter relacionamento com esse Deus que eu creio. Assim é o cristianismo. Né? E se você não tem feito isso, é uma oportunidade de você mudar. Né? Você pode mudar hoje. Porque são as nossas escolhas. Eu posso decidir, por exemplo, amanhã acordar direto, pegar a Bíblia e fazer meus estudos e ficar meditando na palavra de Deus, o que Deus vai colocar na minha mente para eu falar, ou eu posso simplesmente, sabe, sair para o shopping, sair para a praia, fazer qualquer coisa, e passou a semana, acabou a semana, e aí como é que fica? Você alimentou a sua alma? Né? A gente não pode parar de comer, né? Não é verdade? Né? Se você fica sem comer um dia, você já fica fragilizado, tem gente que já fica até com vontade de desmaiar, né? Então, você não deixa de alimentar o seu corpo, porque você sente logo uma reação. Agora, o espírito, o que acontece? Você vai ficando no natural, né? Sua mente está no natural. Por isso que o apóstolo Paulo disse, lá em Romanos 12, ele disse assim, não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não tome a forma desse mundo, mas transforme a sua mente. Como é que a gente renova a nossa mente? Lendo a palavra, que a gente vai pensando do ponto de vista de Deus, né? Não o que eu acho. Eu acho assim, olha, casou, não deu certo, separa. Isso aí é pensamento mundano, é pensamento de pessoa que não tem temor de Deus, é pensamento de quem não conhece a palavra de Deus e nem tem compromisso com Deus. Né? O que importa é ser feliz. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Esses não são os parâmetros de Deus, nem são os princípios de Deus. Então eu tenho que estar sempre lendo a palavra para que esteja de tal forma tão entranhado dentro da minha alma, do meu espírito, que não tem como, sabe, ter dúvida. Será que eu posso? Será que eu não posso fazer isso? Não. O Espírito Santo, ele vai me guiando em toda a verdade. Por isso que a gente tem que estar de olho, sim, nas profecias bíblicas. E eu falei no vídeo anterior
que existe assim muita má interpretação. Se você colocar na internet pastores, até pastores falando, principalmente pastores, falando de escatologia, das coisas que estão por vir, das coisas do fim, você vai ver interpretações assim erradas, como por exemplo, dizer que a marca da besta, por exemplo, foi o exemplo que eu dei na aula anterior, né? Que a gente já está até ouvindo bastante sobre isso, né? Que a presidente pretende, né, fazer um cartão com um chip, que vai colocar todas as suas informações, que fala na marca da besta. Então eu ouvi esse pastor dizendo que isso é simbólico, né? Aí ele explica que a marca da besta é esse sistema desse mundo que a gente está vivendo hoje, com tanta corrupção, com tanta violência, ele chama isso de marca da besta. Então existem muitas má interpretações, né, deturpações da palavra de Deus, né? Mas a gente tem que olhar assim para as escrituras, para as profecias e buscar, né, a revelação com o Senhor da interpretação correta, né? Vamos passar? A batalha entre o bem e o mal já está em andamento. É verdade. Nós estamos numa batalha espiritual entre o bem e o mal, né? Então, Satanás, ele não quer que você aprenda a palavra de Deus. Ele não quer que você leia a palavra de Deus. Ele não quer que você pare para orar. Eu sempre falo isso, todos os estudos, que a estratégia de Satanás tem sido a mesma, né? A mesma coisa que ele fez quando o povo de Israel estava no Egito. O povo tinha que trabalhar tanto, construindo tijolos, construindo as cidades para Faraó. Eles trabalhavam tanto para quê? Para que eles não tivessem tempo de lembrar do Deus de Israel. E o sistema desse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Presta atenção, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo, né, dominado por Satanás. Então, ele faz a mesma coisa. A gente está vivendo um tempo, né, que o cristão, né, ele precisa ser mais esperto que o diabo. Porque Satanás, ele rouba o seu tempo. Você precisa trabalhar uma carga horária de 8 horas, você chega em casa, você tem a sua casa para cuidar, os seus filhos para cuidar, né? Trabalha na escola das crianças, você tem que ir no médico, você tem que ir no mercado, você tem tanta coisa para fazer que a palavra de Deus não tem tempo, não tem, eu estou cansada, né? Então essa é a estratégia de Satanás. Né? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo pela internet, você também não tem tempo para nada. Né? Isso acontece com todo mundo. Agora, o cristão que tem essa revelação da batalha entre o bem e o mal, sabe? Satanás, ele quer roubar a tua coroa, ele quer roubar a tua salvação, ele não quer que você se encha do Espírito, ele quer que você fique na carne. Sabe? Que você permaneça no pecado, fica nessa vidinha medíocre mesmo, né? E depois Jesus leva a igreja e você fica, né? Então nós precisamos sim ter esse entendimento, mas para que a gente tenha esse entendimento, tem que estar lendo a palavra, não existe outra maneira, tem que ter oração, tá ligado com o Senhor. Ah, não tem muito tempo para orar, mas o Senhor, ele sabe, Deus é tão justo, que ele sabe, né, o tempo que você tem, né, de que maneira você administra o seu tempo. Então, mesmo na correria, ele aceita a sua oração, no ônibus, no metrô, no avião, trabalhando, você está ligado, o importante é você estar ligado no Espírito, é andar no Espírito, né? Conforme Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse, andai no Espírito, né? E para que você não seja dominado pela sua carne. Porque se você não der lugar, se você der lugar à sua carne, um abismo chama outro abismo. Mas se você estiver cheio da palavra, você vai dizer, não quero isso para mim não. O pecado não manda mais em mim. Leia lá Romanos 6, né? Nós somos livres do pecado por causa da graça do Senhor Jesus, né? Nós não somos mais escravos do pecado. Estamos livres, né? O pecado não manda mais em mim. Se eu fizer alguma coisa foi porque a minha carne quis, eu quis. Satanás não manda mais em mim. Nem manda em você se você é um cristão. Aprenda isso. Leia lá Romanos 6. Vamos passar? Contagem regressiva para o Armagedon. Vamos passar? Jerusalém. Vamos pensar nisso? Jerusalém, né? Cidade amada do Senhor. Deus fez promessas a Abraão, Isaac e Jacó a respeito de Israel. Né? Isso às vezes acontece, é muito normal. A pessoa encontra Jesus agora
E a vida toda, né, no mundão, eu também um dia encontrei Jesus. Eu não nasci em lar evangélico, entreguei minha vida para Ele, tenho 37 anos, graças a Deus eu tenho perseverado no caminho do Senhor, estou esperando Ele chegar, a qualquer momento eu posso ir para Ele, ou então o arrebatamento acontecer, mas as pessoas que estão conhecendo Jesus agora, né, dessa forma, assim, esse relacionamento profundo com o Senhor, não entendem por que tem que falar de Israel, o que tem Jerusalém a ver com isso. Eu moro no Brasil, eu moro em qualquer outro lugar, que você está me vendo, em qualquer lugar do planeta, mas por que a gente tem que falar de Israel se eu sou de Jesus, né? Jesus era um judeu, e o Senhor fez uma promessa a Abraão, né? As promessas dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, né? Ele prometeu que ia restaurar Israel, por isso que a gente vai ter que fazer um módulo do nosso estudo de escatologia falando sobre as promessas que o Senhor tem para a nação de Israel. E essa luta do bem e do mal, né? Porque Satanás sabe, ele conhece a palavra mais do que a gente, sabia? Né? Ele sabe que Jesus ele vai reinar literalmente em Israel, né? Que Deus tem promessas para com a nação de Israel, né? E o Senhor vai restaurar a nação. Eu não estou dizendo que tudo que Israel faz hoje, Deus está abonando. Não, não é isso. Mas que Deus tem promessas de restauração para com a nação de Israel, sim. Né? Desde 1948, você talvez não saiba a história do povo judeu, que vem passando, né, tremendo sofrimento desde que rejeitaram também a Jesus. O Senhor falou que eles seriam pisados pelos gentios, mas desde 1948 a ONU estabeleceu Israel como nação e o povo foi voltando, né, para Israel. E nós sabemos, a história conta, e muitos estudiosos da escatologia dizem que o maior milagre que Deus já fez a respeito de Israel, foi um milagre, foi o fato de Israel ter perdido o seu território, né? Que eles foram expulsos no ano 70 da nossa era, na época do Império Romano, quando o imperador Tito, no ano 70, entrou em Jerusalém, e porque eles rejeitaram o Messias e eles foram dispersos, né? Aconteceu a diáspora, a dispersão do povo judeu, e eles foram dispersos para outras nações. E a partir daí, né, eles perderam seu território e vários povos se sucederam, né, até que no ano de 1948, Israel, então, já previsto na palavra do Senhor, foi constituído como nação. E eles então estão voltando, porque Deus disse que iria levá-los, o próprio Deus, de uma forma natural que ninguém percebe, mas que eles seriam levados de volta para a sua pátria. E hoje Israel já é uma potência, exportando tecnologia, né, vive em constante vigilância, porque o inimigo quer destruir, né, porque é o que nós falamos anteriormente. O problema de Israel não é um problema político. O problema de Israel é um problema espiritual, entre o bem e o mal, porque Satanás sabe que em Jerusalém, Jesus, o Filho de Deus, ele vai estabelecer o seu reinado, ele vai reinar na terra, nós vamos falar sobre isso. E tem pastor também que diz que o milênio é uma coisa simbólica, imagina, que Jesus vai reinar aqui nessa terra, né? Também tem interpretação errada. Então, Jerusalém, né, ocupando o papel principal no cenário mundial a cada dia, a gente vai falar sobre isso. Pode passar? Um palco, o cenário mundial, está sendo montado para a grande batalha final. Pode passar. As profecias dizem que Jerusalém, espantosamente mencionada em torno de 800 vezes na Bíblia, desempenhará um papel fundamental no destino do mundo. Isso, pode passar. Você sabia que a história mais assombrosa de Jerusalém ainda está por ser escrita? É verdade. Nós pensamos assim, nossa, e o Holocausto, que Hitler matou 6 milhões de judeus? Tem coisa pior que isso? Tem, sim. O livro de Apocalipse vai ser um tempo de terror, né? De juízo sobre a nação de Israel. Mas por quê? Porque rejeitaram o Messias, né? Infelizmente, mas não apenas Israel. O juízo virá sobre todas as nações, todas aquelas nações que rejeitaram, né, o Senhor Jesus. Se nós pararmos para olhar hoje, né, quantos governos que você sabe que odeiam o cristianismo, quantos países odeiam, né, e matam os cristãos, perseguem, né? Sem falar o Estado Islâmico, que a gente já falou, né, que está decapitando as pessoas, matando as crianças, enfim, né? Quantas famílias, quantos pastores em outros países,
né, que perseguem a igreja do Senhor Jesus. Então, destroem as casas dos pastores, as esposas são violentadas, as crianças são estupradas, matam o pastor, matam os filhos. Mas Jesus falou que tudo isso ia acontecer por causa do nome dele, né? Então são coisas, Deus é fraco, não pode livrar. Não é fraco não, ele já revelou que isso ia acontecer, né? Mas vamos passar. Sim, então voltando aqui, então Hitler é um tipo, né, do anticristo. Ele não é, porque na época disseram, vai ser o anticristo, Stalin é o anticristo, Mussolini é o anticristo. Não, é um tipo, né, é parecido, é como se fosse assim, uma miniatura, uma coisa pequenininha, né, em relação ao anticristo, o que ele vai fazer, né? Vamos passar? O rápido desenrolar dos eventos no Oriente Médio aponta quase diariamente em direção à grande batalha final. Então, rápido desenrolar, se a gente parar para olhar, porque a vida é tão corrida, né, para todo mundo, que às vezes você não tem tempo, não dá conta nem da sua própria vida, muito menos parar para olhar o que acontece no Oriente Médio, não é verdade? Estou aqui no Brasil, vou trabalhar, tenho que, um dia difícil, volto cansado, né? Ainda tem que ir no mercado, né? Como é que eu vou saber de Oriente Médio? Né? Então a gente não para perceber nos sinais que Jesus falou, nas profecias, estão assim diante dos nossos olhos. A situação, né, do nosso Brasil, a situação das nações, e as pessoas não estão se apercebendo de que Jesus está voltando para tirar a igreja e dar cumprimento, né? As profecias bíblicas em relação à tribulação já se cumpriram? Não! Isso é só um sinalzinho daquilo que vem, né? Vamos passar? A batalha final será o tempo de maior sofrimento para o povo judeu em todo o mundo, que terá seu clímax na terrível batalha do Armagedon e no retorno glorioso do Messias que resgatará Israel. Isso. Então vamos lá. Eu encontrei essa semana conversando com uma pessoa, a moça que estava fazendo a minha unha, e eu estava conversando com ela, sempre aproveito uma oportunidade, né, de pregar o Evangelho, né? Então eu quero até te estimular, aproveita a oportunidade, né? Fale todo o tempo, porque o Senhor, quando coloca alguém, né, diante de você, é para que você fale. A igreja foi comissionada a pregar o Evangelho. E às vezes, né, pelo que a gente vê assim na mídia, infelizmente, Jesus falou dos falsos pastores. Nós lemos em Mateus 24, né, os falsos líderes. Então o que acontece? Há pastores que estão usando a mídia para encher a igreja. Olha, eu entro num táxi, quando eu entro, e a gente sempre cria uma oportunidade e eu vou falar de Jesus, porque Deus colocou isso no meu coração. E eu começo, no desenrolar da minha conversa, eu sempre falo, né? Eu nunca digo que eu sou crente logo de imediato, eu já vou logo falando, porque está acontecendo isso assim, às vezes uma notícia do rádio que está ligado, falando, né? Está sempre gente morrendo, sempre corrupção, sempre, né? Aqui no Brasil, então, se você para ouvir uma notícia, só tem corrupção, só tem violência, é morte, é sangue. Né? Então é o momento certo de entrar para falar dessas coisas do fim, né? Que a palavra de Deus fala da violência, e daí eu sempre falo, olha, tem muito pastor picareta mesmo, eu falo, tem muito pastor que está enchendo a igreja, tem muito programa na televisão que a pessoa vem para Jesus para ficar rico, para ser bem sucedido, né? E daí a pessoa abre o coração, porque eu já dei um espaço. E daí ele começa a falar tudo o que ele quer falar. Porque tem muita gente a ser falando. É verdade. Mas eu também sempre falo, olha, tem o outro lado da moeda. Tem pastor que é sério, tem pastor que é comprometido com a palavra de Deus, tem pastor que tem um ministério, que tem um prazer de cumprir aquilo que Deus colocou na vida dele, né? Tem gente justa, honesta, íntegra, né? Então eu mostro o outro lado da moeda, né? E sempre falo, olha, existe tudo isso sim, mas nós temos que fazer uma escolha aqui na terra. Né? Eu sempre aproveito para falar, você precisa fazer a sua escolha. Não fique olhando para aquele pastor que está roubando, deixa ele na mão do Senhor, porque o Senhor vai fazer juízo, ele vai trazer juízo primeiramente, a Bíblia diz, pela casa do Senhor. Então se o pastor está roubando, o problema dele com Deus, não cabe a mim nem a você julgar. Faça a sua parte, faça a sua melhor escolha. Então voltando aqui, falando sobre a batalha do Armagedon, né? Sim, no retorno, o que mais? Sim, do Messias.
que eu ia falar sobre o Messias. Então eu estava conversando, voltando aqui, vou fazer o encaixe de novo. Que eu estava evangelizando a moça, conversando com ela, falando, aí eu citei o testemunho, né, que no táxi eu falo sempre que eu tenho oportunidade eu falo, e quando não tenho oportunidade eu invento uma situação para falar. Então eu estava fazendo a unha com ela, e eu falando, pois é, lembra aquela semana passada que eu falei pra você, eu conversando com ela, que eu ia fazer um vídeo falando da marca da besta, coisa e tal, que a Dilma falou, que tu tá postando um vídeo na internet só pra entrar no assunto do evangelho, né? Ela falou, ah, você fez o vídeo? Eu falei, ah, eu fiz sim, agora eu já vou fazer outro, coisa e tal, né? Então, eu estava falando pra ela justamente sobre a nação de Israel, conversando com ela, e eu disse pra ela que os judeus, eles não aceitam Jesus como Messias. Ela ficou tão espantada, né? Ela falou, não? Eu falei, não, o judeu está lá no ano 5.000 e pouco, né? E ela não sabia, né? Então é possível que você que está me ouvindo também não saiba, né? Que os judeus estão aguardando o Messias. Então, porque eles rejeitaram o Senhor Jesus, o Filho de Deus, né? Então eles vão passar por esse momento terrível, que é o período da grande tribulação. Agora vamos ler de novo para a gente... A batalha final será o tempo de maior sofrimento para o povo judeu em todo o mundo, que terá seu clímax na terrível batalha do Armagedon e no retorno glorioso do Messias que resgatará Israel. É isso. Então existe uma promessa sim, que Deus vai restaurar Israel, né? Mas nós temos que estudar outros assuntos, que o tempo que Deus estabeleceu para com a nação de Israel, quando eles rejeitaram o Senhor Jesus, né? Então nasceu a igreja de Cristo, né? E Deus deu um tempo para eles, e nasceu a igreja, e quando a igreja for tirada, o Senhor vai contar de novo o tempo para a nação de Israel. Isso está no nosso estudo das 70 semanas proféticas de Daniel, que já é um outro módulo do estudo de escatologia. Vamos passar? A Batalha do Armagedon. Pois é, mas a gente fala tanto em Armagedon, já vi esse filme, mas como é que é? O que diz a Bíblia, né? A Bíblia. Eu tenho uma noção de Armagedon, mas eu não sei se é o que a Bíblia diz. Vamos ver? Ok, vamos primeiro, pode deixar esse slide aqui. Isso aqui é o que só para despertar seu interesse, isso aqui é a Batalha do Armagedon. Veja bem, depois dos 7 anos da grande tribulação, né? Você já entendeu que nós temos dois personagens importantes nesse período, que é o anticristo e o falso profeta, que é um líder religioso, um líder político, que vão pelejar, vão fazer coisas terríveis que a gente vai ter que estudar um outro dia. Mas no final dos 7 anos, Jesus vem cumprir a promessa dele que ele fez com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a respeito de Israel. Quando todo o exército do anticristo, todas as nações, nós vamos ler sobre isso, todas essas nações estiverem invadirem Israel, Jerusalém, para destruir totalmente, abrindo parênteses, você sabe que existem nações que verbalizam, né? Olha, eu gostaria de tirar Israel do mapa. Exemplo, o Irã e tantas outras nações, né? Se fosse possível tirar Israel do mapa, acabar com a nação de Israel. Mas eu posso dizer que Israel não vai ser destruído mais, não vai, porque Deus já estabeleceu a nação e tem promessa com a nação, né? E vai cumprir a palavra dele. Então, depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus volta em glória. Ele volta, a Bíblia diz que os céus vão se abrir. Isso aí é para quem tem assim a visão espiritual e crê, né, na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, todo esse estudo para você não tem valor, porque você não conhece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você não conhece o Todo-Poderoso, você não conhece, você às vezes pode ter uma religião, mas o Espírito de Deus não pode testificar com o seu Espírito. Por quê? Porque você não é filho de Deus. Aí você diz assim, mas todo mundo é filho de Deus? Não, não, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz lá em João 12, que a tantos quantos receberam o Senhor Jesus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você não aceitou Jesus como seu Salvador, você é apenas criatura. Pensa nisso. Olha lá, olha o destino da sua alma. Então, na hora de você parar e pensar, quer ser filho de Deus? Então, aceite, né, o plano de Deus, o resgate, né, foi concedido, foi
o Senhor Jesus, ele pagou o preço dele, que foi o resgate pela tua alma, foi o sangue dele. Mas vamos voltar aqui. Depois de 7 anos, Jesus volta para socorrer a nação de Israel. Imagina, haverá milhões e milhões e milhões de pessoas num lugar conhecido como o Vale de Megido. É um local lá em Israel, é um local onde Davi e Golias lutou, é um local assim muito amplo, né, justamente para acampar, né, os quartéis, o exército, um lugar muito amplo. Então é no Vale de Megido que vai acontecer essa batalha, que o anticristo, o falso profeta, ele vai juntar todas as nações para destruir Israel. Mas é nesse momento, aleluia, que Jesus, os céus vão se abrir e ele vem num cavalo branco, ele vem com a sua igreja, com todo o exército, né? Ele vem com glória, né? Lá está escrito lá em Apocalipse 1:7, está escrito assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram, que foram os judeus, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Está escrito lá, Apocalipse 1:7, 9, está escrito isso lá. Então ele vem com as nuvens. É nesse momento que todo olho verá, aquela pessoa que não creu em Deus, o ímpio, aquele que rejeita, aquele que odeia Jesus, né? É nesse momento que ele vem todo poderoso, né? Nesse momento, quando ele chega lá, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, está escrito no livro do profeta Zacarias. Você vê o capítulo 12, 13, 14 de Zacarias. Ele vai pisar, né? E o monte vai se fender, e ali então, ele, com o sopro da sua boca, ele mata o falso profeta, o anticristo, e eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. É muita informação, mas a gente está tendo assim uma visão panorâmica, né? Depois eu vou dar uma repassada rapidinho. Então ele volta e ele pisa no Monte das Oliveiras. Agora vamos ler o texto em relação a essa figura. Vamos lá? João viu, Apocalipse 19, 11 e 12. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Vamos parar um pouquinho. Então, João escreveu o livro de Apocalipse, né? Outra coisa que eu queria comentar, que se as profecias bíblicas não fossem importantes, por que João escreveria um livro inteiro de Apocalipse? Sabia que 1/4 da Bíblia, 1/4 das Escrituras, 1/4 são profecias bíblicas, são profecias, né? E quantas pessoas, quantos pastores desprezam as profecias? Não vou estudar isso não, porque é difícil, ou porque não estuda. Aliás, a Bíblia, né, tem que ser lida. Quantos pastores hoje, não estou falando com você, querido, que é pastor, que tem sido fiel ao Senhor. Eu estou me referindo àquele pastor que Jesus vai chegar naquele dia e vai dizer assim: olha, eu não te conheço. Eu não te conheço. Né? Senhor, nós fizemos isso no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome, nós fizemos no teu nome, Jesus vai dizer: ó, pode apartar, não te conheço não, cara. Né? Mais ou menos isso, eu não te conheço. Então, são pessoas que não leem a Bíblia. Você já reparou que tem alguns lugares aí na mídia que pastor não usa a Bíblia não? Tu já reparou isso? Presta atenção. Quais são os programas que a pessoa pega assim a Bíblia e manda o povo carregar a Bíblia para a igreja, né? Presta atenção nisso, né? Então, João viu, né? Se ele viu porque ele escreveu o livro de Apocalipse todinho. Então, como é que a gente vai dizer que não é importante? Eu estou falando isso porque eu já vi, né, na internet alguém dizer que as profecias não são importantes, né? Mas nós temos o Espírito Santo. Essa que é a diferença. O ímpio, né, a palavra de Deus, lá em Apocalipse diz, o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras, né, dos escritos, porque o fim está próximo. Né? E ele fala que tudo isso foi escrito para que saibais o que está por vir, o que vai acontecer. Então é para mim, é para você, para a igreja. Né? Então, voltando aqui. Então, toda a escritura é importante, sim. O Apocalipse precisa ser lido, precisa ser estudado. Agora, gasta tempo? Gasta tempo. Por isso que o Senhor levanta pastores, né? Por isso que o Senhor levanta mestres,
Porque o mestre, quando Deus dá um ministério de mestre, ele tem prazer, ele gasta, sabe, 10 horas, 12 horas estudando a Bíblia. Estudando por quê? Porque o Senhor o capacitou para isso. Você toma, por exemplo, um atleta, né, uma pianista, né? A pessoa tem que investir tempo e ela tem prazer, ela não cansa não. O cara fica treinando lá para jogar futebol, vai para a seleção, se abstém de tantas coisas, fica fora da família, né, fica concentrado. Por quê? Porque ele tem um alvo, né, ele tem que ganhar a Copa. Então, antes, afasta de tudo e vai treinar. O pianista vai fazer o melhor, investe não sei quantas horas. Agora, o mestre que Deus chamou para ensinar o povo, o pastor que o Senhor deu o ministério para ele, esquece, não lê a palavra, deixa por conta do Senhor. Naquele dia o Senhor vai dizer assim, ó, ou perdeu a salvação por algum motivo, ou não vai receber o galardão, meu servo. O que você fez com o ministério que eu te dei? Como você administrou a sua vida? Né? O povo, a palavra de Deus diz que o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. O conhecimento de quê? Da palavra. Por quê? O Senhor deu o dom de mestre para você e você não usa. Deu o dom de profeta, também não usa. Deu o dom de pastor, também não usa. Porque está apagado, não lê a Bíblia, não tem nada para dizer. Né? Porque se eu não tiver cheio da palavra na minha mente, eu não tenho nada para te dizer. E mais, eu não tenho nem vontade de fazer vídeo. Por quê? Porque eu estou no natural. Mas se eu estiver cheio do Espírito, se a minha mente estiver cheia do Espírito, e eu estiver pensando nisso, e eu creio nisso, vai fluir. Vai fluir, o Espírito Santo vai testificando, né, que essas coisas são fiéis e verdadeiras, e já já Jesus está voltando. Vamos lá. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Então, João está falando justamente o que ele viu. Ele está dizendo que seguia com Jesus, não é um exército, né, que há no céu. Deus tem os seus exércitos, ele faz o que ele quer, né? Ele tem anjos por toda parte. No livro de Apocalipse, como a gente estiver estudando isso, a gente vai ver que é um ativismo, o céu é um ativismo. Então, bem-aventurado aquele que lê a palavra, as profecias, que lê o Apocalipse, é um bem-aventurado porque brota dentro de você um estímulo de santificação. Né? O Espírito Santo ele vai confirmando que todas essas coisas são verdadeiras. Né? Então, quanto mais a gente busca, mas a gente tem vontade de santificar a vida, né? De se purificar para o Senhor. Vamos ler aqui embaixo. Sai da sua boca. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Então, o que é a espada? A espada é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Vamos. E ele mesmo as regerá com cetros de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ei, agora eu não entendi nada. O que é esse negócio de lagar? Nem sei o que é lagar. Você não tem obrigação de saber o que é lagar, né? Lagar é um local lá onde as pessoas pisam as uvas, né? Para esmagar as uvas, ou então azeitona, mas aqui a figura aqui é das uvas, está vendo? As pessoas pisando nas uvas, né? Então esse local aqui chama-se lagar. Jesus disse que ele mesmo, ele vai pisar o lagar sozinho, porque quando Jesus voltar em glória, vai pisar lá em Jerusalém, conforme eu já falei, ele não volta mais num jumentinho, humilde, não. Ele volta vingativo sim, todo poderoso, pisando os poderosos, né? Matando. Jesus já vai matar sim. Nós vamos estudar tudo sobre isso, né? Por isso que a gente tem que parar para pensar, né? Hoje em dia, tanta corrupção, tanta violência, todo mundo matando. Sabe, Deus não vai fazer nada não? Até o homem natural, né, já não aguenta mais ver tanta violência, né, tanta abominação, tanta coisa que vai agredindo os nossos princípios, né? E a gente fica pensando, e Deus não faz nada? Tudo tem um tempo, na hora de Deus, na hora do tempo que Deus estabeleceu. É como se fosse assim uma medida. Eu já expliquei isso em algum tempo atrás, vou explicar de novo. Quando eu era menina, era normal, assim, aquela linguagem antigamente, que a mãe dizia assim para o filho, olha, você já está me enchendo a medida, viu? Você já está passando o limite. E quando enchia a medida agora, vem o castigo, né? Então, é mais ou menos assim que acontece com Deus. Deus também tem uma medida estabelecida, determinada. Passou daquela medida, é o momento de Deus entrar em juízo com esse planeta.
Não pense, né, que vai ficar por isso mesmo. Sabe por quê? A impunidade é só aqui na terra, né? Deus não tem o culpado por inocente. No tempo devido, o Senhor vai fazer justiça, sim. Haverá o dia do juízo, sim. Outra coisa que a gente fala, às vezes a gente fala de uma forma incompleta. Eu tenho percebido isso, já aconteceu comigo. A gente diz assim, olha, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Ponto final. Não tem um ponto final, não tem. Eu agora já falo diferente. Olha, o Senhor nos deu o livre-arbítrio, sim. Você pode escolher se você quer Jesus. Se você não quer o Senhor, você tem liberdade. É verdade, eu volto a dizer isso para você, né? Você tem liberdade. Se você não crê que isso aqui é a palavra de Deus, você tem todo direito. Mas eu tenho que te dizer o outro lado. Um dia haverá o dia do juízo, né? Que o Senhor haverá um dia de prestação de contas e o Senhor, então, ele vai requerer de você o que você fez da sua vida aqui no planeta Terra. A escolha é sua, né? Então, é por isso que é importante a gente conhecer as profecias, o que está escrito. Olha, eu fico pensando, eu tenho 37 anos que eu aceitei Jesus, e quando eu conheci Jesus, se falava tanto da volta de Jesus, né? E ao longo dos anos, os anos foram passando, e a igreja foi esfriando, já não se fala mais nisso, né? E cada um prega o que acha mais importante para encher a sua igreja. E o Senhor, então, ele vai trazer juízo, sim, sobre todas essas coisas. Vamos caminhar? Então, aqui, só voltando. Então, Jesus, ele vai, é o dia da ira, né? Ele vai realmente matar os poderosos e ele vai exercer a sua justiça naquele dia. Vamos. Tem o seu nome na sua coxa, um nome inscrito. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Então esse aqui é o texto que está lá em Apocalipse 19, você pode ler de novo, né? João viu o céu aberto, né? O cavalo branco, e Jesus então, com uma espada afiada, com os olhos como chama de fogo, a maneira como ele viu o Senhor ali mostrando que é o momento que Deus vai fazer justiça naquele momento, né? E estava escrito na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu tenho certeza que você que tem o Espírito Santo, você que tem o Espírito de Deus, você que é nascido de novo, que tem certeza da salvação, com certeza esta palavra, porque não é minha, a palavra é de Deus, né? É o Senhor. Então Ele está confirmando no seu Espírito, você com certeza está dizendo amém, amém, glória a Deus, aleluia, né? Eu creio em tudo isso, eu vou me purificar, eu estou esperando o arrebatamento. E eu, quando dava aula para os adolescentes, eu dizia para eles, e eu vou repetir, se você quer ir com Ele, que é Jesus, você precisa estar esperando por Ele, né? Quando você está esperando alguma coisa, você fica o quê? Naquela expectativa, não é isso? Então eu estou esperando e eu vou me preparar. Eu estou passando por uma situação assim, eu estou esperando alguma coisa que vai acontecer semana que vem, então eu já estou me preparando, né? Eu estou esperando meu filho chegar, então eu estou me preparando, tem coisas que a gente está fazendo assim, que eu estou fazendo, que já é porque ele vai chegar, então eu já estou adiantando, eu estou preparando. Então você entende a analogia, a comparação? Se você crê que Jesus está voltando, então você vive nessa expectativa, né? Então você vai se purificar, porque você sabe que ele está voltando, né? Você vai pregar a palavra. Quem sabe hoje é o último dia seu aqui no planeta Terra? Eu não sei. Eu não sei se eu vou gravar outro vídeo, eu não sei se eu vou ter condição de gravar outro vídeo, né? Eu não sei se eu estarei aqui no planeta Terra. Então hoje eu tenho que viver o dia de hoje como se fosse meu último dia aqui na Terra. É assim que a gente tem que viver, nessa expectativa, né? Então vamos passar? Ah, sim, eu coloquei de novo a figura que agora a gente explicou. Então Jesus vem, né? Ele tem na sua coxa escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores, não é isso? E todo o exército, cavalos brancos, você pode ver lá em Apocalipse. E a igreja do Senhor, né? Já com os seus corpos glorificados. Né? No arrebatamento da igreja, nós já estudamos, você pode ver lá no vídeo sobre o arrebatamento, que quando Paulo ensinava sobre isso, olha só como é importante o ensino das coisas que estão por vir. Paulo era costume da igreja primitiva ensinar a palavra. Hoje, pouca gente não sabe nem que Jesus vai reinar na terra um dia, não sabe, né? Então são detalhes que estão escritos na palavra que precisam ser ensinados. Então quando Jesus voltar, voltaremos com os nossos corpos glorificados,
Porque Paulo ele ensinou em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele fala da esperança do cristão, né? Ele diz, quanto a isso, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação àquelas pessoas que dormem, aquelas pessoas que morreram em Cristo, cristão. Então ele diz que quando Jesus voltar para buscar, né, o seu povo, os mortos ressuscitarão primeiro, né, terão seus corpos transformados e imediatamente nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, né, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo termina esse texto dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então o cristão ele tem esperança sim. Então, quando Jesus voltar em glória, né, aí sim todo o olho verá, aqueles que debocharam do Senhor, aqueles que rejeitaram o Senhor, aqueles que não querem o Evangelho, você tem todo o direito, faça a sua escolha. Então a igreja volta com Jesus, olha que maravilha, né? Nós estaremos lá nesse momento profético, olha que maravilha conhecer a palavra, nós estaremos lá, né? Então a igreja volta com Jesus. Então, se você nunca foi a Israel, eu nunca fui, mas se você nunca foi, um dia você vai, olha que maravilha, né? Não precisa nem pagar a passagem, a gente volta com Jesus e vamos estar lá em Israel e vamos contemplar, né, aquela batalha do Armagedon e a grande vitória do Senhor, né, sobre o exército do anticristo, do falso profeta. E vamos caminhar mais um pouquinho? Aqui tem uma outra figura que eu não sei se no teu computador você vai poder visualizar bem. Mas aqui novamente outra figura mostrando Jesus voltando em glória. Aqui nesse cantinho são todos os povos, todas as nações, todo o exército do anticristo, do falso profeta, que irão atacar Jerusalém, né? Eu acho muito bonito, para quem tem uma tela que possa projetar legal, bem claro, dá para ver esses detalhes. Vamos passar? Apocalipse 20, 1 a 2, a prisão de Satanás. E então tem isso também. Isso são apenas alguns eventos. Lá mais adiante a gente vai falar sobre isso, né, aos poucos. Vamos ler então? Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso, vamos passar. Então é esse texto aqui, né? Então vamos lá, vamos repassar o que a gente falou, né? Então João viu, vindo um anjo do céu, né? Tem que estar no espírito, né? Você precisa, se você estiver na carne, você não valoriza essas coisas maravilhosas que o Espírito Santo revela, né? Revelou ao seu servo João. O João já era bem velhinho, ele estava na ilha de Pátimo quando ele teve toda a revelação do Apocalipse. Então veio aquele anjo com aquelas correntes e aprisionou Satanás, né? E colocou numa gaiola, né? Colocou numa gaiola por 1000 anos. Está escrito na palavra de Deus, né? Você pode ver, vamos passar no anterior para ver a referência, né? Está lá em Apocalipse capítulo 20, não estou inventando não, está escrito aqui na palavra. Então é algo assim espiritual, é para quem conhece o Senhor e tem comunhão com o Senhor e crê, né, na palavra de Deus. Então vamos voltar. Então aqui nós já falamos. Então Satanás será preso por 1000 anos. Vamos passar? Julgamento das nações. Ok. Então ele vai ser preso. Jesus volta. Vamos voltar. Vamos comentar. Não precisa voltar ao slide não. Então Jesus, então, na batalha do Armagedon, o que aconteceu? Ele lançou o falso profeta, o anticristo, no lago de fogo e enxofre, ou seja, eles inauguraram. Então aí você vai pensar assim, e o povo que morreu, que não creu em Jesus, não está no inferno não? Então vamos lá, vamos entender. Eles estão sim, mas é como se fosse um inferno provisório, né? Então todos que morreram, né, todos os ímpios que morreram desde o início da criação, todos que morreram porque não creram em Deus, ou porque não aceitaram a Jesus agora, enfim, todos estão no inferno provisório. E existe um outro lugar, que a Bíblia chama o lago de fogo e enxofre, que está pronto, preparado, e quem irá inaugurar será o anticristo e o falso profeta. Você pode conferir essas informações na Bíblia. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, né? E agora, depois que aconteceu isso, que Jesus já os lançou no lago de fogo e enxofre, vai acontecer um outro evento
que é julgamento de nações, né? Que cada líder de nação vai comparecer diante do Senhor, né? Para ser julgado. Olha que coisa terrível, né? Então, cada nação vai ser julgada. Como é que foi o tratamento para com a nação de Israel? Então, hoje a gente está tendo assim uma visão panorâmica, é muita informação, né? Mas depois a gente vai estudar tudo picadinho, com detalhes. Então, cada nação vai se colocar diante do Senhor, né? Vamos pensar lá. Ih, são tantas, né? Tantas nações que odeiam Jesus, que odeiam Israel. Então, diz a palavra que eles serão julgados ali mesmo. Eles serão exterminados. Por isso que haverá uma quantidade de sangue absurda, né? Bizarra, uma coisa assim, sobrenatural, que nunca teve, né? Então diz a Bíblia que a quantidade de sangue vai chegar à altura da boca de um cavalo. Imagina Jesus, ele disse lá em Isaías 63, ele diz, eu mesmo pisei sozinho o lagar. Né? Ou seja, ele mesmo, ele vai matar os poderosos, ele vai matar todos aqueles que odeiam Israel. Se você odeia Israel, eu sinto muito, é o que a palavra de Deus diz. Né? Então vamos pensar, todas as nações, se a sua nação odeia Israel, odeia o cristianismo, então esse é o futuro, né, das nações que odeiam Israel. Vamos passar? E Jesus reinará sobre o mundo através do trono restabelecido de Davi em Jerusalém. 1000 anos. É possível que você não saiba disso. Você não tem obrigação de saber, mas é obrigação do pastor ensinar. O pastor tem que conhecer a palavra de Deus. Então o que vai acontecer? Depois que o Senhor julgar as nações, que não serão poucas, serão muitas que serão exterminadas. Eu até esqueci de falar, quando os anjos vão clamar as aves dos céus, para que venham participar do grande banquete, né? Para que possam se alimentar, né? Dos corpos, dos cadáveres, dos poderosos, dos pobres, dos ricos, dos pequenos, dos grandes. Haverá uma mortandade assim absurda, né? Então, depois de tudo isso, o Senhor vai implantar o reinado dele aqui na terra. Olha que coisa maravilhosa. Milênio. Você pode, às vezes você nunca ouviu falar disso, né? Tudo bem, você nunca ouviu, mas está ouvindo hoje. Então, vai procurar estudar a palavra do Senhor. Você que é um novo convertido, né? Assista o vídeo novamente, tem todas as referências. Então, o Senhor Jesus, ele vai estabelecer o reinado dele aqui na terra. Então, veja você, hoje Israel não tem um templo, não tem, né? Porque no ano 70, o templo que eles tinham, que foi o segundo, né? Foi destruído no ano 70, o imperador Tito destruiu a cidade, queimou a cidade, incendiou a cidade, matou uma quantidade imensa de judeus, os outros fugiram, né, para os outros povos e nações, tanto é que tem judeu em toda a parte do mundo, né, e eles estão voltando para Jerusalém, voltando para Israel, e hoje Israel não tem um templo. O que tem no lugar onde tinha um templo? Lá no Monte do Templo. Eu ficava pensando quando eu estava estudando, antes de estudar sobre escatologia, né, eu ficava pensando, quando eu estava estudando no começo, mas como é que pode ter uma mesquita muçulmana no lugar onde era o templo do Senhor? Mas como é que eles permitiram isso, construir um templo? É porque depois do ano 70, né, Israel foi dominado por outros povos, muitos povos, inclusive os árabes. Foi nessa época que eles construíram, então, a mesquita de Omar, que era no local lá onde tinha o monte do templo, o templo do Senhor, o segundo templo, né? E quando Jesus voltar, antes de Jesus voltar em glória, né? O anticristo, de uma certa forma, ele vai capacitar, ou vai permitir, ou vai possibilitar que seja construído o terceiro templo. Não existe ainda, né? Então, no período da grande tribulação, será reconstruído o terceiro templo. E vai ser nesse templo que vai ser reconstruído, que após o período da tribulação, que é os primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vai quebrar a aliança dele, o pacto dele com Israel, né? E ele vai entrar nesse templo, né, que os judeus irão construir, que eles estão ansiosos para ter o terceiro templo, né? E o anticristo, então, ele vai tomar a posição de um líder religioso também, porque ele vai querer ser adorado como Deus. E aí é nesse momento que os judeus vão reconhecer que eles foram enganados,
porque eles irão aceitar o anticristo como se fosse o Messias que eles estão esperando. Eu sei que é muita informação, mas a gente vai depois estudar isso com detalhes. Então ele vai querer ser adorado como Deus, e é neste momento, na segunda parte da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, que é nesse momento que ele vai implantar a marca da besta, que quem não fizesse pacto com ele, né, não colocar a marca na mão direita nem na testa, não vai comprar e nem vender. É nesse momento, né? Então é esse terceiro templo, depois da volta de Jesus em glória, depois que passa lá o cavalo branco, depois que acontecer tudo isso, depois que julgar as nações, aí ele vai estabelecer o reinado dele aqui na terra. Haverá o quarto templo, que aí Jesus vai reinar dentro desse templo, lá em Jerusalém. E a Shekinah do Senhor vai estar sobre esse templo, a glória do Senhor. E diz a Bíblia que as nações que não subirem a Israel para adorar ao Rei dos Reis, sobre essa nação não haverá chuva. O Senhor vai fechar os céus. Olha, o estudo de escatologia é alguma coisa assim que me empolga. Eu sou apaixonada por essas profecias. O Senhor me deu essa paixão, essa vontade de estudar e de ensinar. Já tem 15 anos, né? Aproximadamente 15 anos. Enfim, quando Jesus, o que eu queria que você soubesse, que Jesus vai estabelecer o reinado dele aqui na terra. E nós vamos estudar sobre esse tempo que a Bíblia chama de 1000 anos, são milênio, né? E nós vamos estudar as coisas maravilhosas que irão acontecer. Haverá um reinado de paz. Por quê? Porque Satanás está amarrado, né? Ele não vai mais enganar as nações. Porém, muitas pessoas vão nascer nesse período de tempo. E vamos passar ao próximo slide? Escatologia. Após o milênio, Satanás será solto e agitará o mundo em revolta contra Jesus. Então será o julgamento. Então é isso que eu queria falar. Então Satanás estava amarrado e eu perguntava, mas por que Satanás vai soltar, vai estragar tudo? Estava tudo tão bom, 1000 anos aqui na terra, Jesus reinando, e a gente aprende muitas coisas no milênio, que a ferocidade dos animais será retirada. Por isso que você vê ali o leão, né, naquele slide anterior, o leão junto com o cordeiro, porque a ferocidade dos animais será tirada. O homem vai voltar a viver muitos anos como antigamente. Mas isso é um estudo quando a gente estiver falando sobre o milênio, né? Não posso falar nisso agora, porque eu estou demorando muito. Então aqui, lê para mim de novo. Escatologia. Após o milênio, Satanás será solto e agitará o mundo em revolta contra Jesus. Então será o julgamento. Isso. Então, como eu falei, no milênio vai nascer muita gente, né? Vai morrer gente, mas a Bíblia também diz que ser velho é como a idade da árvore, né? Assim, as pessoas vão voltar a viver muitos anos. Então vai nascer muita gente. E aí, como é que fica? Né? Pensa você, se pessoas nasceram no período do milênio, essas pessoas também terão que ser provadas, né? Se eu fui provada, você foi provado em relação à sua fé, se você perseverou nos caminhos do Senhor, Jesus disse ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, se a gente está pelejando, tomando conta da salvação, dizendo não para o pecado, fazendo as melhores escolhas, e aí, aquela pessoa que nasceu no milênio, ela também vai ter que ser provada, você não acha justo? Né? E aí o Senhor, Satanás será solto, e diz a Bíblia que ele vai juntar gente dos 4 cantos da terra para atacar Jesus em Jerusalém. Olha que abuso, né? Mas ele também vai ser derrotado. Vamos ler então o que acontece no próximo? Então aqui é Satanás sendo solto, né? Uma figura apenas, só para ilustrar, né? Então pode passar. Satanás será solto e derrotado. Vamos ler na Bíblia? Apocalipse 20, 7 a 10. Você pode ler depois em casa, né? Você pode... Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram. O acampamento dos santos e a cidade querida desceu, porém, fogo no céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontraram não só a besta, como também o falso profeta,
e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Olha quantas revelações que a gente recebe, né? Vamos passar mais um pouquinho? Isso a gente vai estudar futuramente. Vamos. Então, depois que Satanás for lançado no lago de fogo e enxofre, então acontece o juízo do grande trono branco. Vamos passar? Vamos ler rapidamente. 20, 11 a 15. O juízo do grande trono branco é o dia do juízo para os ímpios. Vamos lá. Vi um grande trono branco Isso. e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok, vamos passar? Vamos correr um pouquinho? Aqui rapidamente, só falando novamente do julgamento do grande trono branco, quando os ímpios irão ressuscitar do pó da terra, né, para ouvirem uma palavra de condenação. Não é para saber se está salvo, não. É para ouvir palavra de condenação, os ímpios. Vamos passar. O lago de fogo e enxofre. É tempo de pensar nisso, né? Para que você não possa ir para lá, para que você não vá para lá, né? Ainda há esperança, você está vivo, né? Vamos embora, pode passar. A palavra de Deus nos revela que, ora, aos céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, Pedro nos traz essa revelação de que esse mundo, né, tudo isso será destruído com fogo. Né? Na época de Noé foi com água, mas agora o Senhor vai destruir tudo isso, vai acabar tudo isso, esse sistema cósmico com fogo. Né? Vamos passar. Depois de todas essas coisas, João viu novo céu e nova terra. Ok, então essa é a nossa esperança, a gente tem que correr, né? Mas a gente vai falar sobre essas coisas depois, a nossa esperança. Existe um novo céu e uma nova terra nos aguardando. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.